E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim, sou o Pedro. Essa aqui é a página Tritologia Reformada e essa live é para continuar o estudo sobre Mateus capítulo 24, né? Vou descer aqui meu crucifixo. Mateus capítulo 24, a gente já tem uma sequência, a gente já tem 2 lives gravadas, certo? No canal do YouTube do Instagram Tritologia Reformada. Tem 3 vídeos, certo? Eu curtei a segunda live. Então são 3 vídeos sobre Mateus 24. Você pode ir lá no nosso canal para poder ver, certo? E nesses 2 vídeos que estão aqui na página, ou 3 no canal, nós comentamos sobre os versos 1 a 8 já. Esses primeiros versos, do verso 1 ao 3, que foi uma live de mais ou menos 1 hora e 6 minutos, o que foi comentado, né? Nós vimos essa questão de... nós entendemos o contexto em que Mateus capítulo 24 está inserido, certo? Vimos o pano de fundo em que Mateus coloca Jesus no templo discutindo com os fariseus, e aí os discípulos em Mateus 24 mostrando as construções do templo, como se quisessem dizer: olha, Senhor, como esse templo é belo, e Jesus dizendo: não ficará aqui pedra sobre pedra, né? Então os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Alguns vão entender como 3 perguntas, como 2, eu entendo como uma pergunta só com 2 partes, certo? Jesus profetiza essa questão da destruição do templo e de forma literal ela se cumpre de forma literal. Essa questão de não ficar pedra sobre pedra realmente aconteceu. E os discípulos, entendendo que isso seria um resultado do juízo de Deus, então eles fazem uma pergunta para Jesus, né? Dize-nos quando acontecerão essas coisas, verso 3, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, né? Vimos que essa questão de fim dos tempos aqui, muitos, eu estou aqui com a Almeida Corrigida e Fiel, e ela traduz, diz-nos qual será o sinal da tua vinda, e que sinal e do fim do mundo, né? Tinha alguém ligando, desculpa. E do fim do mundo, certo? Muitas traduções então traduzem essa palavra como mundo aqui, só que a gente viu que essa palavra no grego é aionos, né, que significa tempo, era. Então os discípulos, entendendo que aquilo que aconteceria com o templo seria um sinal de juízo de Deus, então eles perguntam a Jesus: quando acontecerá essas coisas de que o Senhor está falando, né, da destruição do templo? E aí nos diz qual será o sinal da tua vinda do fim dos tempos, ou seja, o fim desse tempo da era judaica, né? Porque o templo era Deus na terra para os judeus. Então o templo era um símbolo do judaísmo, certo? Então a destruição do templo, ao que parece na cabeça dos discípulos, era: se o templo for destruído, então a era judaica está tendo um fim, certo? E aí a gente viu toda essa questão, os versos 4 ao 8, nós vimos que tudo isso são princípios das dores, certo? Essas questões de não serem enganados, muitos falsos cristos viriam. Nós citamos alguns exemplos bíblicos e fizemos alguns comentários, e usamos algumas citações de Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia e Tácito, que é um historiador romano. Eusébio é um historiador judeu Josefo é um historiador judeu, e Eusébio de Cesareia é um historiador cristão, certo? Vimos que eles falam sobre esses falsos cristos, né, sobre essa questão de rumor de guerra. Já havia naquela época, justamente por conta da paz romana que havia em todo o império. Então o contexto onde Jesus fala isso, para os discípulos, é muito surpreendente, porque se eles estavam em paz, né, numa paz, vamos dizer assim, mundial, como então haveria guerra, né, visto o momento de paz que eles estavam tendo? Então, para aquele contexto, aquilo realmente fazia muito sentido, certo? Nação se levantará contra nação, nós falamos. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Falamos também sobre uma fome que se agravou bastante sobre Jerusalém, certo? Sobre Israel, em que se tem até um exemplo que Eusébio de Cesareia usa, de uma mãe cozinhando o próprio filho de tanta fome que ela estava sentindo, né?
terremoto, Flávio José ele descreve 2 grandes terremotos. A Bíblia também descreve um terremoto que abalou os alicerces da prisão, certo? Onde Paulo e Silas estavam presos em Atos. E também vimos essa questão de que tudo isso seria apenas o princípio das dores, ou seja, nada disso que aconteceu seria de fato o fim, mas o princípio das dores, certo? Para aquela época, né? E então, agora no verso 9, nós vamos comentar do verso 9 ao verso 13, e aí eu quero deixar um momento especial, uma live especial para o verso 14, certo? Me demorar um pouquinho mais nele ao longo da semana. Então nós vamos ler aqui, certo? O texto, o verso 14, ele é bem importante, na verdade. Então eu acho que é isso. Vamos ler o texto aqui, vou ler na NVI, certo? Diz o seguinte: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Opa, boa noite, meu irmão. Graças a paz. Vou ler aqui esse verso, tá na Almeida Corrigida e Fiel, aqui ó, bonitinho aqui. O seguinte: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pronto. Até aqui, certo? E aí, eu queria só começar com essa questão de então eles os entregarão, né? Aqui na ACF diz, então vos entregarão, que faz parte desse contexto que a gente está comentando, certo? Foi dito nas lives anteriores, que essa questão de vos entregarão, Jesus usa esse pronome demonstrativo, pode-se dizer assim, a segunda pessoa do plural, para dizer vocês serão entregues, ou seja, ele está mostrando quem eram as pessoas de quem ele estava falando. Ele estava falando para os seus discípulos, certo? Então o contexto de Mateus 24 aqui não é um contexto futuro de algo que aconteceria daqui a 2000 anos, certo? Mas de algo que já aconteceu, de algo que aconteceu no futuro deles e no nosso passado, certo? Ou seja, quando Jesus diz que essa geração, no verso 34 de Mateus 24, não passaria até que tudo aquilo ali se cumprisse, ele estava querendo dizer que aqueles conterrâneos, aqueles contemporâneos dele experimentariam todas essas aflições, certo? E os apóstolos de Jesus Cristo, em especial, tem essa advertência para poder passar para a igreja do primeiro século, que receberia, que passaria por toda aquela perseguição, certo? Então vamos agora para o texto em si, né? Dei só um contexto que eu tinha esquecido de falar, a introdução, certo? Então vamos lá. Vamos agora para Mateus 24, né? Que é o texto que fala, Mateus 24, 9, que é o texto que fala das perseguições dos cristãos, né? Eu já li o texto, e aí, além de Mateus 24, 9, a gente vai ter outros textos que a gente tem que comparar como equivalentes, certo? Que é Lucas 21, do 12 ao 17, que diz o seguinte na NVI. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de me dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez que não devemos preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei as palavras de sabedoria a que nenhum de seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até
por seus irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Então, em Lucas, no capítulo 21, nós temos aqui o contexto, e nós temos de forma mais enfática o texto dizendo, mostrando a quem ele está sendo dirigido, certo? Aos apóstolos, aos discípulos. Eles entregarão a vocês. Ele não está dizendo, eles entregarão aquela geração daqui a 2000 anos. Não, ele está dizendo, eles entregarão vocês. Mesma coisa, eu dizer para um amigo meu, cara, se você fizer isso, você vai se dar mal. E a pessoa daqui a 2000 anos, sei lá, lê isso, escuta, assiste, enfim, diz assim, puxa vida, eu vou me dar mal. Não, ele está dizendo para aquela pessoa específica. Eu estou falando para aquela pessoa específica. Então Jesus, ele fala para aquelas pessoas específicas, certo? É mostrado no contexto a quem Jesus está se referindo. E em Marcos 13, verso 9 e verso 11 diz o seguinte: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunha a eles. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Desculpa, é que eu escrevi, eu não entendi nem a minha própria letra aqui. Então é interessante mostrar como Jesus trata diretamente com seus discípulos, que era o público original a quem Jesus estava se referindo. O que é nos mostrado em Lucas, quando eu acho que é mais enfático na Almeida Corrigida e Fiel, quando Lucas diz assim: proponde, pois, em vossos corações, e a NVI diz, mas convençam-se de uma vez. O que é que Jesus está dizendo? Na ACF ele está dizendo assim: proponham isso nos corações de vocês, reflitam isso em seus corações, ou se convençam de uma vez. Ele está mostrando a quem deve se convencer, quem deve ser convencido por si mesmo, os discípulos. Ele está dizendo, vocês não devem se preocupar com o que vocês vão falar. Pedro, João, Tiago, Judas, Tomé, Filipe, Mateus, enfim, Natanael, os 12, ou os 11, Judas não está incluso nisso. Mas eles não deveriam se preocupar com o que haveriam de dizer, pois Jesus, através do Espírito Santo, lhe daria o que eles deveriam falar, lhes diria o que eles deveriam falar, certo? E aí Marcos diz, de forma ainda mais enfática, na ACF, olhai por vós mesmos, ou na NVI, fiquem atentos, ou não fiquem preocupados antes da hora com o que vão dizer, não fiquem preocupados com o que vocês hão de falar, certo? Pois o Espírito Santo vai lhes dar toda a palavra. Ele está falando para aqueles discípulos, nós não negamos, nós preteristas parciais, pós-milenistas, que o Espírito Santo atua na igreja atualmente e ele nos dá a palavra, sim, de fato. Mas é importante atentar para as palavras de Jesus Cristo, a quem ele está se dirigindo. Quando ele usa a segunda pessoa do plural para se referir ao seu público, ele demonstra de fato a quem ele está querendo dizer. Ele está dizendo, vós, não devem se preocupar com o que vocês vão falar, certo? Então, deve-se observar em todos esses exemplos que as recomendações sobre como se comportar nas perseguições é dada diretamente para aqueles primeiros discípulos. O texto não fala de cristãos de épocas posteriores ao do ano 70 e do primeiro século, mas a seus ouvintes originais, cristãos do primeiro século anteriores a 70 que sofreram perseguição. Eram eles que iriam passar por aquelas perseguições preditas por Jesus. O contexto de perseguição era algo tão latente durante antes do ano 70, e tudo isso se cumpriu à risca na vida dos discípulos. Havia um contexto de perseguição no ano 70, de forma nítida contra os cristãos, certo? Que quando Jesus disse aquilo ali, a princípio não faria sentido serem perseguidos. Mas quando eles começaram a de fato
pregar o Evangelho de Cristo, eles se lembraram de tudo aquilo que Jesus falou, certo? E nós temos exemplos em Atos 4, do 3 ao 22, em que Pedro e João foram presos por pregar o Evangelho, e o Espírito Santo lhes deu palavras com que eles haviam de falar, certo? Ele diz: convém que obedeçamos antes a vós ou a Deus? Logicamente que a Deus. Nós temos outros textos aqui, como Atos 8, verso 1, que diz o seguinte: naquela ocasião desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Havia uma perseguição. Já havia perseguição naquela época. E os cristãos, naquela época, eles já sabiam que eles não deveriam se preocupar com o que eles haviam de dizer. Que aquela perseguição fazia parte de ser um membro do corpo de Cristo, de ser um cristão de fato. Então, se cumpre de forma literal aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus foi perseguido, o que exime os seus discípulos de serem perseguidos também, certo? Nós temos também em Atos 12, do verso 1 ao 5, que diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja, com intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, o nosso segundo mártir cristão, né? O primeiro foi Estevão, no capítulo 7 Atos, e aí o segundo que se tem história é Tiago, né? Morre à espada, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, preste atenção, o Império Romano se unia aos judeus para perseguir os cristãos. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por quatro escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Lembre-se que Pedro foi liberto por um anjo. Mas o texto aqui nos mostra que a perseguição já era latente, já era clara durante aquele período da igreja primitiva, certo? Então o que Jesus disse se cumpre de forma literal durante aquela geração. Para o judeu, geração era aquele período dentro de 30 a 40 anos. Isso era uma geração para o judeu, certo? E aí você tem mais exemplos em Atos 18, 12 e 25, Atos 25, do 6 ao 12, do 13 ao 14, 23, 26, 26, 1, 2 Coríntios 11, do 24 ao 26, e é até importante a gente fazer a leitura desse texto, 2 Coríntios 11, do 24 ao 26, diz o seguinte: estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Paulo já estava mostrando que até essa questão de falsos irmãos já existia uma perseguição, certo? Contra a igreja cristã. A perseguição já é evidente nesses textos por parte dos judeus, e não só dos judeus, por parte dos romanos. Podemos ver que em quase todo o livro de Atos existem perseguições sofridas pela igreja dos primeiros séculos. do primeiro século. Alguns podem argumentar que houve perseguição durante outros períodos da igreja e que hoje cristãos são mortos, presos por sua fé em países islâmicos. Tudo isso é verdade. Realmente houve perseguições durante a história da igreja. Hoje, cristãos também são perseguidos no Estado Islâmico, né, por muçulmanos. Porém, nunca houve uma perseguição contra a igreja numa escala tão parecida com a que houve no primeiro século da era cristã, certo? Nunca houve uma perseguição tão grande ao ponto de cumprir-se aquilo que Jesus disse. Preste atenção no que ele fala. Os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações. Me diga, todas as nações odeiam os cristãos? Não.
existem muitas nações hindus, os indianos, né, os hindus, eles de fato têm um ódio pelos cristãos. Os árabes, eles realmente, os muçulmanos, eles realmente têm um ódio pelos cristãos. Alguns judeus também têm uma certa raiva dos cristãos. Mas são todas as nações que você se professa cristão, eles vão te matar? Claro que não. Mas naquela época, sim. Todas as nações que estavam submetidas ao Império Romano, os cristãos, eles eram odiados, eles eram perseguidos, certo? Porém, não só os judeus perseguiam cristãos. O Império Romano também passou a perseguir a igreja. Opa, meu pastor aqui, pastor Cristiano, graças a paz, irmão. O Império também passou a perseguir a igreja. A respeito dessa perseguição, Eusébio de Cesareia comenta, o historiador da igreja, diz o seguinte: naquele tempo, evidentemente o de Cláudio, o rei Herodes pôs-se a maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, com a espada. Então, como diz a Divina Escritura, vendo Herodes que a sua façanha de assassinar Tiago tinha agradado os judeus, também tentou também contra Pedro, encarcerando, e pouco faltou para que o executassem também, se um anjo, por ocasião divina, não houvesse aparecido a ele durante a noite e não tivesse retirado milagrosamente da prisão, deixando-o livre para o ministério da pregação. Esta foi a providência da disposição no que diz respeito a Pedro. Está em História Eclesiastes, livro 2, no capítulo 9, no parágrafo 1 e parágrafo 4, certo? Então, Eusébio de Cesareia, ele confirma essa história bíblica de que os cristãos do primeiro século eles já eram perseguidos, certo? Já se cumpria de forma literal aquilo que Jesus estava dizendo, né? Também temos o relato de Tácito sobre a perseguição de Nero aos cristãos. Veja o que ele diz: os cristãos, para acabar com o boato, portanto, para acabar com o boato, Nero substituiu como culpado e puniu com um máximo de refinamentos e crueldade uma classe de homens odiados por seu vício, a quem a multidão denominava cristãos. Isso Tácito. Cristos, o fundador do nome, tinha sofrido pena de morte no reinado de Tibério por sentença do procurador Pôncio Pilatos. E a superstição perniciosa foi vindicada por um momento, apenas para sair mais uma vez, não apenas na Judéia, o lar da doença, mas na capital em si, onde todas as coisas horríveis ou vergonhosas do mundo se acumulavam e encontravam moda. Primeiro, então, os membros confessos da seita foram presos. Em seguida, em suas divulgações, grande número foram executados. Não tanto na contagem de incêndios criminosos, quanto no ódio à raça humana. E o escárnio acompanhou o seu fim. Eles estavam cobertos com pele de animais selvagens e rasgados até a morte por cães. Isso Nero fez. Isso foi sob o reinado de Nero. A maior perseguição aos cristãos foi sob o reinado de Nero. Ou eles eram presos em cruzes, e quando a luz do dia falhava, eram queimados para servirem de lâmpadas à noite. Nero ofereceu seus jardins para o espetáculo e fez exibições em seu circo, misturando-se com a multidão, com o hábito de cocheiro, ou em seu carro. Portanto, apesar da culpa que ganhou a punição mais exemplar, surgiu um sentimento de pena devido à impressão que eles estavam sendo sacrificados, não pelo bem-estar do Estado, mas pela ferocidade de um único homem. Isso é Tácito, é um historiador romano que relata a crueldade com que os cristãos foram perseguidos antes do ano 70. E lembre-se que a destruição do Templo de Jerusalém aconteceu no ano 70. E os discípulos perguntam: Senhor, quando acontecerão isso? E quais serão os sinais da tua vinda e do fim dos tempos? O fim dos tempos daquela era, né, daquela era judaica. Quando se daria isso? E Jesus mostra os sinais. Tudo isso seria o princípio das dores, mas isso aconteceria àqueles cristãos do primeiro século. Desculpa.
Essa perseguição feita por Nero ocorreu entre 54 e 68 d.C. Era tanto que alguns historiadores chamam de a Grande Perseguição. Quantos cristãos são perseguidos de forma feroz atualmente? Quantos cristãos são rasgados em praça pública por cães famintos? Não temos mais isso. Nós não temos mais isso, certo? Então houve sim uma grande perseguição contra a igreja cristã daquele primeiro século. A história comprova e principalmente o texto bíblico corrobora com isso, certo? Se você ler o livro de Atos, você vai ver, se você associar com o capítulo 24 de Mateus, você vai ver que cumpre-se de forma literal aquilo que o Senhor falou, certo? Nós temos certos indícios dentro do livro de Atos daquilo que Jesus nos falou. Então, partindo agora para o verso 10, que diz o seguinte: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. É interessante que essa parte trairão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos fazem uma associação de que essa traição de uns aos outros e um ódio de uns aos outros eram de falsos cristãos que estavam dentro da igreja e, como Tácito relatou, eram perseguidos e aí eles delatavam seus irmãos, certo? Demonstrando uma apostasia por parte dos falsos crentes, ok? Então, o fato de se escandalizarem, trair e odiar e o amor se esfriar remete ao contexto anti-70. Tácito chega a fazer uma alusão à apostasia durante a perseguição promovida por Nero. Em primeiro lugar, Nero prendeu pessoas que se confessavam cristãs. A seguir, com base nas informações delas, que foi o texto que eu li aqui, grandes quantidades de outros cristãos foram condenados. Ou seja, muitos traíram os seus próprios irmãos, os seus compatriotas, os seus irmãos em Cristo, né? Muitos delataram. Por quê? Porque tinham medo da perseguição, certo? Então, de fato, houve sim essa perseguição. Muitas pessoas ficaram escandalizadas e traíram uns aos outros, né? Podemos dizer que os cristãos estavam denunciando os cristãos, o que é nítido como sinal de apostasia. O apóstolo Paulo também fala dessa apostasia em 2 Tessalonicenses 2. E no versos 6 e 7, ele usa 2 vezes a palavra agora. Vou ler até aqui na NVI, certo? 2 Tessalonicenses 2, versos 6 e 7. Segundo Tessalonicenses 2, 6 ao 7, ele diz o seguinte: e agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Ou seja, alguns vão traduzir como já está em ação, ou já está agora em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, certo? Então, Paulo ele usa essa palavrinha agora, que indica que tanto o homem do pecado e os outros assuntos trabalhados na carta, como a futura apostasia, seria algo do tempo de seus contemporâneos, os tessalonicenses, certo? Da igreja de Tessalônica, certo? Ele não está dizendo como haverá um tempo que agora aquele que o detém será... haverá um tempo que aquele que o detém será retirado. Não, ele está dizendo, e agora. Ele está dizendo agora. Fechei aqui sem querer. Mas vamos ler o texto de novo. Ele diz, e agora vocês sabem o que está detendo. Ele está dizendo agora, nesse momento vocês sabem o que está detendo. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o está detendo. É nesse momento que ele está sendo detido, é naquele momento, certo? Não agora, futuro, daqui a 2000 anos, ok? Esses são os que João diz que saíram da igreja, pois não eram cristãos verdadeiros. Se a gente lê em 1 João, vou ler aqui na Almeida Corrigida e Fiel, 2,19, ele diz o seguinte: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco,
mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, certo? Então esses cristãos, entre aspas, saíram do meio da igreja, delataram seus irmãos para mostrar que eles não eram cristãos verdadeiros. Um claro sinal de apostasia. Essa traição desses irmãos é um sinal nítido de apostasia. É interessante que Paulo ensinou a Timóteo a como tratar esses falsos cristãos e alertou diversas vezes as igrejas sobre a vinda desses homens. Nós temos em Romanos 16:17 que Paulo nos diz para nos desviarmos daqueles que promovem discussões contra a fé. Ele nos diz para desviarmos dessas pessoas. Em Atos 15, do 1 e 5, temos o relato de certos judaizantes buscando a salvação pelas obras da lei. Temos em Atos 20, do 29 ao 30, um relato de Paulo nos informando que depois de sua partida, lobos entrariam na igreja, pregando um outro Cristo. Paulo estava dizendo, depois que eu sair, vão vir essas pessoas. Ele estava dizendo, daqui a 2000 anos, depois da minha morte, depois que não resta nem o pó dos meus ossos, vão vir falsos profetas. Não, ele está dizendo naquela época, naquele momento, certo? Para os seus conterrâneos. Em 2 Coríntios, 11, do 3 ao 4, Paulo afirma que os coríntios sofreriam muito se abraçassem outro evangelho que não o de Jesus Cristo. Se eles começassem a abraçar um outro evangelho que não aquele pregado por ele, que ele chama de maldito, de amaldiçoado, de anátema, eles iriam sofrer. Em Filipenses 3, o verso 2, o apóstolo os ensina a ficarem guardados dos cães, maus obreiros e circuncisão. Ou seja, dos cães ele chama de cães, maus obreiros e daqueles da circuncisão. Aqueles que pregavam uma fé por obras, certo? Uma salvação por obras sem fé. Ok? Então Paulo está nos dizendo, esses que querem que vocês sejam circuncidados, eles estão errados, se guardem deles. Ok? Em Gálatas 1, do 6 ao 7, Paulo se surpreende pelo fato dessa igreja ter abraçado tão depressa outro evangelho. E já em 1 Timóteo 1, do 18 ao 20, Paulo recomenda a Timóteo que milite pelas profecias sobre ele. Ou seja, era o dever de Timóteo, comenta Calvino, não se entregar à indolência e inatividade, e sim demonstrar por meio da sua obediência ser um vigoroso e dedicado instrumento da providência divina. Né? Então, Paulo nos ensina como devemos tratar esses falsos profetas, tendo cuidado com eles. Paulo alerta aquelas igrejas e ele diz, virão muitos. Ele não está dizendo para a gente agora, certo? Ele falou para aquelas igrejas, no contexto daquelas igrejas, ok? Ele sempre ressalta, meus irmãos, meus companheiros, certo? Então, entendam que o contexto é para aquele povo, ok? Interessante isso aqui, ó, que eu escrevi, né? Em 2 Timóteo 3, do 1 ao 8, Paulo nos escreve os tipos de homens que viriam e surgiriam nos últimos dias, ou seja, os últimos dias da antiga aliança, e não sobre o fim do mundo. Ainda sobre esse texto, Paulo diz que esses homens viriam nos últimos dias. Entenda, últimos dias, certo? Para a nossa posição, quando lemos todo o contexto bíblico, os últimos dias, o fim dos tempos, o fim de uma era, isso tudo se remete à destruição de Jerusalém. Isso tudo remete ao ano... Ninguém me ligou aqui. Ao primeiro século, certo? Não há 2000 anos atrás, mas... não há 2000 anos na frente, certo? Mas há 2000 anos atrás, ok? Então, quando Paulo ele diz nos últimos dias, ele está dizendo, estes são os últimos dias em que pessoas... negando a fé, já existem, já estão dentro das igrejas. Tomem cuidado, ok? Então a Bíblia nos ensina sobre pessoas assim de Gênesis a Apocalipse. Porém, a ênfase não é nas características desses homens perversos.
mas em como Timóteo deveria reagir em tempos trabalhosos. Não é na característica desses homens que Paulo se aprofunda, mas em como Timóteo deveria reagir contra eles, certo? Fugindo de discussões desnecessárias da fé, exortando o herege e depois dizendo, certo, você não quer mais discutir, você não... Beleza, fique aí, a sua. Vamos ignorá-lo. João diz, quando vier um outro homem pregando outro evangelho, a esses vocês nem devem saudar. Só parafraseando o texto de João, certo? A esses nem saudeis. Não se misturem com os hereges, certo? Para que vocês não pensem igual a ele, ok? E ao dizer a Timóteo, foge também destes, se referindo às pessoas más dos últimos dias, Paulo aprova que os últimos dias já estavam em andamento para aqueles dias. Ou seja, quando Paulo diz, nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, e aí ele diz que viriam falsos profetas, falsos mestres, e quando ele diz Timóteo, foge destes, ele reforça a ideia de que o contexto era para aquela época, certo? De que aqueles homens, falsos profetas, apóstatas, eles seriam para aquela época, e Paulo diz a Timóteo, foge destes, certo? Não se iguale a eles, não converse com eles, fuja deles. Então Paulo ressalta que era para aquele tempo, aquele período, que a igreja cristã deveria entender o que Paulo está falando, certo? Porém, há uma outra interpretação, que os escandalizados, traidores e os que odiariam seriam judeus incrédulos, pois uma vez que o cristianismo é o cumprimento do Antigo Testamento, logo qualquer judeu que não receba Jesus como Cristo é um apóstata automaticamente, pois se apostata da verdadeira fé. Como é visto em Mateus 21, 33 ao 43, capítulo 23, do 27 ao 38, Romanos 11, 11 ao 25, Colossenses 2, 16, 23. Depois vocês leiam, certo? Voltem à live, vai ficar salvo. Se vocês quiserem ler, por favor, recomendo. Vamos ler pelo menos Mateus 21, do 33 ao 43. Vou ler aqui na CF, que diz o seguinte: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lugar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos os lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro, apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Certo? Disseram-lhe: dará afrontosa morte aos maus, e arredará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Ele está falando de quem? De Jerusalém. Ele está falando para os mestres da lei. Ele está dizendo: o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os frutos. Certo? Então, as duas possibilidades são possíveis, tanto de falsos cristãos, certo? Quanto de judeus que não creem em Cristo e que são automaticamente apóstatas da fé verdadeira, visto que não creram no Messias. Okay? Logo, quando Paulo fala da apostasia de 2 Tessalonicenses 2, verso 3, possivelmente tinha em mente a revolta judaica contra Roma, além da apostasia em relação à fé.
provavelmente Paulo junta os dois conceitos, ou seja, a apostasia religiosa e a apostasia política, aqui em 2 Tessalonicenses 2:3. Pode-se então ver com clareza, a partir dos registros bíblicos históricos, que várias das profecias de Mateus 24 realmente ocorreram, realmente aconteceram ao final, dentro do período do primeiro século, combinando perfeitamente com o limite de tempo de Mateus 24:34, que diz o seguinte: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Aquela geração, certo? Então houve um limite de tempo para que tudo aquilo que Jesus disse se cumprisse. Continuando então nessa linha de raciocínio, Jesus traça um paralelo entre a perseguição, escândalos e traições com o fato de o amor de muitos se esfriar. Porque chegaria um tempo, diz Paulo, em que não suportariam a sã doutrina, mas com coceira nos ouvidos iriam buscar mestres para si mesmos. 2 Timóteo 2, verso 3. Paulo diz isso em concordância com esses 4 versos de Mateus, o verso 9 ao verso 12. O verso 11 é o que mais sobressai, pois como comentamos no verso 5, e aí eu disse que não ia comentar o verso 11, então não vou me aprofundar no verso 11, certo? Muitos falsos profetas e falsos cristos surgiram no contexto anterior ao ano 70. E Jesus chama não só as perseguições, o ódio das nações de maldade, mas o surgimento de falsos profetas está ligado a isso. Ou seja, não somente a fome, não somente a guerra, não somente a perseguição, não somente a traição, não somente o ódio é que esfriaria o amor de muitos. Também esses falsos profetas, eles são culpados do amor desses muitos se esfriarem. Se muitos apostados da fé e traem os seus irmãos, a culpa disso é dos falsos profetas. São eles que pregariam mentiras. E o que Paulo diz em 2 Coríntios 6, que os coríntios eles sofreriam ao adotarem heresias, ao se converterem a um evangelho diferente do de Cristo Jesus. É o que Paulo diz. E esses crentes, eles sofreriam por conta da sua apostasia. O amor deles se esfriaria por conta dos falsos profetas, dos falsos mestres, que os levariam para uma fé diferente daquela a qual eles estavam habituados, a qual foi pregado pelos apóstolos. Certo? Esses homens têm culpa do amor das pessoas se esfriarem. Seus falsos ensinos são falsas piedades, mas sem amor, pois levam a cultura de si mesmos. Ou seja, esses homens, eles levavam você a cultuar a si mesmo, certo? A não buscar a Deus, mas a você mesmo. Os hedonistas, os judaizantes que queriam a salvação por obras. O que é mais humilhante do que uma salvação pela fé? Pela graça de Deus. A fé como um dom de Deus, nada vem de nós. O que é mais humilhante do que isso? Para o católico romano, para o judeu, para o muçulmano e para todas as demais religiões que pregam uma salvação por obras, que pregam um sinergismo, isso é horrorizante. Mas para nós, cristãos de fato, que acreditamos no monergismo de Deus, isso é maravilhoso. Nosso amor se esquenta cada vez mais, sabendo que a graça de Deus é que nos sustenta. Fazendo apenas um adendo, há uma diferença entre falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos são uma elite política. Já os falsos profetas são uma elite religiosa. É lá onde os falsos profetas se concentram. A culpa de todo esfriamento espiritual é dos falsos profetas. Houve uma grande apostasia no primeiro século, enquanto muitos olham para a atualidade esperando uma apostasia futura, se esquecem de olhar para trás e ver que já houve na igreja do primeiro século gnósticos e judaizantes sendo combatidos por Paulo e João em suas cartas, pois muitos haviam abraçado essas doutrinas estranhas, que diz no verso 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. A culpa do amor de muitos se esfriará não é somente da perseguição, da guerra, da traição, é dos falsos profetas, que com suas mentiras colocavam na cabeça das pessoas heresias e faziam se distanciar de Deus. Pessoas que não eram salvas
confirmava que elas não eram salvas pelo seu afastamento da doutrina cristã, certo? É o que João diz: saíram do meio de nós para se confirmarem que eles não eram dos nossos, ok? Então, partindo para o verso 3, entra a sequência afirmando que aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí a gente tem duas perguntas. A primeira, que fim é esse? E a segunda, salvo de quê? Como a gente já viu em todo o contexto aqui, fim se refere ao fim da antiga aliança, pois Mateus 24 está num foco onde a destruição de Jerusalém e do templo é o assunto. A perseverança dos discípulos deveria durar até o fim da destruição de Jerusalém. É o que Lucas relata no capítulo 21, verso 23. Lucas 21, 23 diz o seguinte: mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto e ira sobre este povo, sobre aquele povo. Certo? Porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. No verso 19, Lucas diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Essa ideia de que os discípulos deveriam perseverar até o fim para serem salvos, e nessa perseverança ganhariam as suas almas, é bem retratada em Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, por dignos de... Perdão, acho que escrevi só coisa errada aqui. Coisas de live, de ao vivo. Verso 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Também temos um ensinamento sobre essa perseverança em Mateus 10, do 22 ao 23. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Jerusalém sem que venha o Filho do Homem. Só para explicar esse texto aqui, certo? Quando Jesus diz que os discípulos não acabariam de percorrer todas as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem, ele está demonstrando que os 12 não acabariam de evangelizar todo o Israel, certo? E foi justamente o que aconteceu, porque muitos foram mortos, Judas traiu Jesus, certo? E essa missão, então, ficou para... o resto da igreja cristã, de evangelizar Israel durante o período anterior, que antecedia a destruição do templo de Jerusalém. E agora a segunda pergunta, né? E do que eles seriam salvos? Jesus não ensina a salvação por obras, e aqui não se refere à salvação eterna, pois ela se dá por graça mediante a fé, que nós já falamos, Efésios 2, 8 e 9. A perseverança é um fruto da graça da salvação, não a sua causa. Visando o contexto de Mateus 24, podemos crer que salvo se refere a ser salvo daquela geração perversa e das consequências da tribulação ocorrida principalmente em Jerusalém. Isso de fato é verdadeiro, porque aqueles que perseverarem até o fim, eles seriam salvos. É interessante porque há um fato histórico de que nenhum cristão foi morto durante a perseguição contra os judeus em Jerusalém durante esse período do ano 70, entre 66 e 70, certo? A perseguição, a destruição do templo, a invasão da cidade de Jerusalém. Todos os cristãos fugiram, como Jesus havia dito. E eles que perseveraram na doutrina, que não caíram, pela graça de Deus, nos falsos profetas, na lábia dos falsos profetas, eles foram salvos, certo? Da perseguição. Da perseguição dos romanos contra os judeus, certo? A perseguição contra os cristãos houve de fato justamente para se cumprir o que Jesus diz. Os entregarão e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, certo? Por causa de Cristo eles foram odiados, para que o nome de Cristo fosse glorificado, certo?
Diante de um cenário de esfriamento espiritual, perseguições, guerras, apostasia, fome, somente a perseverança até o fim preservaria em vida os cristãos verdadeiros. O apóstolo Pedro fala muito sobre ser salvo daquela geração em Atos 2:40, que diz o seguinte: e muitas outras palavras isto testificava, e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Ser salvo, ser liberto dessa geração perversa, não está unificado com essa geração perversa, certo? Não está junto, unido, não fazer parte dessa geração maligna, mas se afastar dela. Visto que vocês agora são salvos em Cristo, se afaste dessa geração perversa. E para os judeus convertidos, já estou terminando, tá, gente? Para vocês não ficarem com raiva aí de tanto escutar a minha voz. E para os judeus convertidos daquela época, essas palavras faziam sentido. Por serem parte da geração do primeiro século, Jesus os alerta sobre o que aconteceria caso não se arrependessem. É o que diz Mateus 12, do 43 ao 45. Vou ler aqui na Almeida Corrigida e Fiel. 12, 43 e 45, 43 ao 45, diz o seguinte: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E os últimos atos deste homem são piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Ou seja, Jesus fala daquela geração. Então, quando se refere à geração, ele está falando daquelas pessoas, do seu público original. E os judeus cristãos, eles sabiam bem disso, certo? Porque os apóstolos tinham pregado para eles. E eles sabiam que se eles não se convertessem, que se eles não se arrependessem, todo o juízo recairia sobre eles. Todo o sangue dos justos, desde Abel até Zacarias, filho de Baraquias, cairia sobre aquela geração maligna. E por diversas ocasiões, Jesus chama os seus contemporâneos judeus de geração perversa, incrédula ou má. Nós temos exemplo em Lucas 9:41, Mateus 12:38 e 39, Mateus 23:35 ao 36 e Mateus 23:35 ao 36, que nós já lemos. Esse texto é tão forte porque nós devemos imaginar o sangue de todos os justos caindo sobre aquela geração. Imagine o quanto o juízo de Deus seria tão perverso contra aquele povo, contra aqueles que crucificaram o Filho de Deus. É isso que Jesus está dizendo. O juízo seria tão grande contra aquele povo porque os atos deles seriam piores que os dos pais deles. Porque enquanto eles matavam os profetas, certo, do Antigo Testamento, agora eles matariam o Filho do próprio Deus. É o que diz a parábola da vinha. Eles matariam, em Mateus 21, eles mataram o próprio filho, certo? O resultado disso então seria a grande tribulação. E quando Jesus disse em Mateus 23:32, enchei-vos, pois, à medida dos vossos pais, ele apenas queria dizer que aquela geração cruel cometeria o crime mais hediondo da humanidade, matar o Filho de Deus. Por rejeitarem o Filho de Deus, aquela geração se tornaria tão perversa e diabólica que Joséfo escreve. Olhe, preste atenção em o que Joséfo escreve sobre aquela geração. Suponho que se os romanos tivessem demorado por mais tempo a chegarem contra os vilões, a cidade seria engolida pela abertura dos terrenos sobre eles, ou seriam inundados pelas águas, ou então seriam destruídos por estrondos como os pais de Sodoma, como o país de Sodoma e Gomorra pereceu. Por isso, deu à luz uma geração de homens muito mais ateus do que aqueles que sofreram tais perseguições. Pela sua loucura, era que todas as pessoas vieram a ser destruídas. Então perceba a correlação dos versículos 9
né, em que Jesus diz que os cristãos seriam entregues à morte, perseguidos, haveria uma apostasia, traição e ódio por conta disso, com o verso 11 e 12, e com o verso 13, certo? O amor de muitos se esfriaria, mas eles deveriam perseverar até o fim. Certo? Nesse contexto, onde Jesus diz que o seu povo seria salvo, ou seja, a ira de Deus não recairia sobre eles. É importante entender isso. O que se trata a salvação nesse contexto? A salvação se trata de a ira de Deus não recair sobre esse povo. Tá certo? Então é disso que eles seriam salvos. Seriam salvos dos acontecimentos do fim da era judaica. Ok? Então, perceba que eu tracei até aqui, do verso 1 até o verso 13, que esse contexto se refere sim ao povo do primeiro século, certo? A igreja do primeiro século, aqueles primeiros cristãos anteriores que antecediam o ano 70, certo? Eles foram perseguidos, houveram terremotos, houve fome, houve destruição. E para aquele contexto fazia total sentido o que Jesus estava dizendo. Para nós hoje, ser perseguido, se uma pessoa disser assim, vocês serão perseguidos, a pessoa vai olhar para onde? Eu vou olhar para o Oriente Médio, onde os cristãos são perseguidos. Puxa vida, interessante, né? Mas Jesus dizer para aquele contexto que as pessoas seriam perseguidas em seu nome, quando nem havia ainda perseguição contra os cristãos, havia sim de fato um ódio contra Cristo. Mas o povo não perseguia Cristo. Os mestres da lei realmente tinham ódio de Jesus. Mas perceba que a partir de um determinado momento, as pessoas de fato começaram a odiar os cristãos. Ao ponto de eles traírem uns aos outros, a ponto de cristãos traírem cristãos. Quando levados a julgamento, quando levados até Nero, eles traíam, eles mostravam, diziam onde os cristãos estavam escondidos, se reunindo. Certo? Então o amor deles se esfriaram. Os falsos profetas são culpados disso. Os falsos profetas, por pregarem doutrinas heréticas, errôneas, eles são culpados de tudo aquilo que os cristãos verdadeiros passaram. Mas os cristãos verdadeiros que perseverassem até o fim na doutrina de Cristo, os cristãos verdadeiros que fossem salvos daquela geração cruel, que perseverassem dentro daquela geração cruel, não sofreriam a ira de Deus. Certo? Então, eu acho que é isso. Esse perseverar até o fim. Não se esqueça que ele sempre vai estar ligado com o fim da era judaica, do verso 3. Ok? Eu espero que esse estudo, essa live tenha ajudado você. Ela vai estar no nosso canal do YouTube, então assista, por favor. Tretologia Reformada também no YouTube, veja o nosso canal, ok? Nós temos lá muitos outros vídeos, certo? Então, muito obrigado, compartilhe essa live com seus amigos, não deixe de estar nos abençoando, certo? Muito obrigado, valeu e tchau, tchau. Até a próxima, galera, e essa semana tem outra live.